Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 16, e eu quero ler com vocês do versículo 6 até o verso 14. Gênesis 16, de 6 até o 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-roi, fica entre Cádiz e Bered. Pai, pedimos a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, e nós oramos a Deus que a Tua palavra não produza meramente informação, mas que ela produza despertamento, ativação da fé, nos leve a um lugar de resposta, de correspondência ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, declarar a expectativa do nosso coração, que esse seja um ambiente hoje de mover de Deus nas nossas vidas, que não apenas a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada, mas que haja uma ação e um movimento do céu em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós desde já nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, como a base, de construção daquilo que eu sinto de Deus de repartir com vocês hoje. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Quase sempre, que eu prego baseado em algum texto do Antigo Testamento, eu gosto de citar não só Romanos 15:4, como também 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, quando Paulo, falando da linhagem dos israelitas, descendentes de Abraão, que está envolvido nessa história aqui, ele diz que as coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, toda vez que você lê histórias na Bíblia, nós não temos apenas um registro da história de alguém, de um povo, da cronologia de uma pessoa, ou de um povo. O que nós temos são lições que foram registradas, lições que serviram não só de aprendizado para aqueles que passaram, pelas próprias experiências, mas que o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, o Deus presciente, sabia que seriam necessárias para mim e para você. A Bíblia é taxativa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não temos nenhum relato, nenhuma informação que não seja útil. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que Deus tem chamado bastante a minha atenção ultimamente, porque nós temos uma pessoa, Agar, ela era serva de Abraão e de Sara. A Bíblia se refere a ela como egípcia. Provavelmente passou, a estar servindo essa casa depois do tempo em que Abraão e Sara, na época ainda o nome de ambos não havia sido mudado. É por isso na leitura nós lemos Abrão e Sarai. Deus iria mudar o nome dos dois, mas ela possivelmente passa a ser uma serva e uma escrava daquela casa a partir da passagem deles no Egito. Naquela época e cultura, escravos eram tratados de forma muito impessoal. Eles eram considerados, não objeto, porque eram seres vivos, mas propriedade. E nós precisamos entender como Deus trata de maneira pessoal com essa mulher. Ela termina esse episódio dando um nome a Deus. A Bíblia diz: Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê.
Agora as pessoas têm o direito de ficar inventando nome para Deus? Não. O nome que ela dá procede de um entendimento, de uma revelação que ela recebeu. E a Bíblia só registra isso porque Deus aceita o rótulo. O reconhecimento dado por ela, de fato, está alinhado com o caráter de Deus, com aquilo que Ele é, com a forma como Ele age. E é por isso que a Escritura registra isso. Então, ela não apenas diz, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê, mas ela também diz, tu és o Deus que vê. Em outras palavras, nada foge aos seus olhos. O próprio nome do poço, que se chama Be'er Lahai, significa poço daquele que vive e me vê. Era uma espécie de memorial do lugar onde ela teve a experiência. Essa mulher que não era enxergada, não no sentido de valorização pelos outros. Tá certo que o problema que a leva a fugir de Sara, ela tem participação. A Bíblia diz que ela estava desprezando sua senhora, Quer ver uma encrenca das grandes, não é quando o homem mede força, é quando mulheres medem força. E o negócio ficou tenso. E Sara não engoliu aquilo. Age como quem diz, você se põe no seu lugar, a senhora da casa sou eu, você é escrava. A Bíblia diz que a humilhou, nós não temos os detalhes da humilhação, mas ela foge. E é quando ela foge que o anjo do Senhor a encontra. A expressão o anjo do Senhor, artigo definido, é sempre uma referência a uma manifestação do próprio Deus. Quando você tem artigo indefinido, um anjo, um qualquer. Mas quando tem a expressão o anjo, ela entende que o próprio Deus está falando com ela, e a Escritura quer que eu e você saibamos disso. E quando ela está falando do Deus que vê, há pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro, Ele vê nossas necessidades e aflições. No momento de dor, de angústia e desespero, Deus está dizendo, você não está esquecida, você não está abandonada, eu estou olhando para você. E olhando não é meramente o olhar de fiscalização, é o olhar de compaixão, é o olhar de identificação, é a comunicação de alguém que se importa. A segunda coisa que me chama a atenção é quando o anjo do Senhor fala para ela, volte e humilhe-se para sua senhora. Ele pergunta, quem é você? Ela mesmo responde, eu sou escrava de Sarai, volte para sua senhora. Isso significa que Deus era favorável à escravidão? É evidente que não. Lá na frente nós vemos Deus falando com Abraão, ouve Sara, sua mulher, que tem um entendimento. Qual? Agar deveria ser mandada embora, agora porém não como fugitiva, não quebrando as leis, mas sendo liberada para tal. Basicamente ele está dizendo, volte, que tem uma forma certa como eu vou tirar você desse jugo da escravidão. Você não escolheu o caminho direito. Então, o que eu entendo que nesse segundo aspecto é que Deus não vê só nossas necessidades e aflições, Ele vê nossas ações, nossa conduta. E eu e você precisamos entender a maneira de agir, não apenas de forma responsável, mas correta aos olhos dele. Mas ele também começa a falar quem será o menino, o nome pelo qual será chamado, o que Deus fará no futuro. Então esse Deus que vê nossas necessidades e aflições, que vê nossa conduta, também vê nosso futuro. Vê nosso futuro não apenas no sentido de que Ele é o Deus presciente, que se antecipa a tudo, mas vê o futuro que Ele inclusive desenhou. Nem sempre isso vai acontecer de forma espontânea e automática. Há vários casos na Bíblia onde você vê orientações para que um posicionamento seja feito por parte das pessoas para que as promessas de Deus se cumpram. Então a Bíblia diz que em Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão, eu escolhi para que você ordene seus filhos, sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Deus termina dizendo assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas Deus prometeu, não vai cumprir, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ver Paulo escrevendo no Novo Testamento a Timóteo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Então esse Deus que vê o futuro, a gente pode dizer tanto daquilo que Ele planejou, como Ele sabe também o que nós vamos aceitar, o que não, como vamos se enquadrar nisso ou não, e muitas vezes Ele está tentando nos mostrar o que Ele vê, para que a gente tenha senso de propósito, para que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperança. E eu quero tomar o nome que Agar dá a Deus e que a Bíblia registra como o tema da mensagem de hoje, o Deus que vê. Ele vê suas aflições, Ele vê suas ações,
Ele vê seu futuro. E muito mais do que gastar, tempo aqui ensinando de forma esmiuçada ou procurando organizar a doutrina, que é muito mais minha característica, eu quero ser breve, eu quero ser objetivo, provocar a sua fé, para que no final a gente tenha um tempo para orar sobre todas essas 3 áreas, sobre todas essas 3 questões. Mas, em primeiro lugar, falando do Deus que vê aflições e necessidades, Jó, na verdade, o Deus que tudo vê. Jó 28, 24 diz: porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Nada escapa ao seu olhar. Nada escapa aos seus olhos. E é interessante a gente ter essa percepção do Deus que tudo vê, não apenas no sentido da grandeza dele, do seu caráter, do seu controle, mas porque isso afeta a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Eu não sei o quanto Agar sabia de Deus. Ela estava numa casa onde a fé a Deus era professada, mas provavelmente essa é a primeira experiência dela. Ela de repente começa a reconhecer com temor. Ela obedece a voz do anjo do Senhor e volta. Ela declara: o Senhor está me vendo. E eu me lembro muito bem que, apesar de ter nascido e crescido no lar cristão, foi a partir dos 15 anos de idade, depois de ter tido a experiência de ser batizado no Espírito Santo, e as experiências com o sobrenatural fortalecem e muito a nossa fé. Mas eu lembro de um culto onde eu estava pisando pela primeira vez, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Estão falando a época que a gente não tinha a vida, a gente numa nuvem, rede social, não tinha nem como te investigar. E um dos pastores daquela casa vai no lugar onde eu estou, no meio do louvor, e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Para mim, que cresci numa estrutura de igreja diferente, essa ênfase carismática, pentecostal dos dons, quando ele disse: tem uma palavra para você, imaginei que ele ia me ler um versículo da Bíblia. Mas ele simplesmente traz uma palavra profética e de revelação. E ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 25, revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que estavam acontecendo na minha casa, de dilemas do meu próprio pai, na vida profissional, no trabalho. E ele começa, usado por Deus, a falar de questões ligadas não apenas ao que tinha acontecido, não só ao que estava acontecendo, mas ele falava a respeito do futuro, daquilo que Deus tinha para mim. Hoje, 36 anos depois, eu posso te dizer que tudo aquilo que foi dito, foi vivido, foi experimentado, com muita precisão. Mas na época, mesmo não podendo checar as questões ditas para o futuro, a precisão daquilo foi tão impactante que eu saí daquele lugar e eu só conseguia pensar uma coisa: Deus me vê. Deus me enxerga. Eu não sou apenas um número na multidão. Eu não sou apenas volume na massa humana. Deus não lida conosco apenas por atacado. Ele nos enxerga como indivíduos, não apenas nas nossas necessidades, porque naquela palavra profética ele está dizendo: eu estou vendo as suas aflições. Não apenas a nossa conduta, ele fala de como eu estava agindo e reagindo diante de tudo aquilo, mas na palavra profética ele também falava do futuro. Talvez essa seja a minha identificação com o episódio de Agar, mas seja Deus olhando para as aflições, dizendo que nada escapava dos olhos dele, seja ele falando das ações, dizendo: eu estou te enxergando, seja ele dizendo: eu tenho planos para você. Tudo isso me fez entender um Deus de um relacionamento pessoal. E honestamente, desde os meus 15 anos, essa é uma coisa que eu me esforço para comunicar a todos os crentes. Não importa se estamos ensinando sobre a liderança do Espírito Santo, se estamos ensinando sobre propósito, que cada pessoa entenda e se relacione com Deus de forma pessoal. Nós não podemos simplesmente adotar a ideia de que somos apenas parte da massa. Deus nos enxerga como indivíduos e tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para você que talvez sejam completamente diferentes do que ele tem para outra pessoa. Aliás, quando Mardoqueu manda um recado à sua sobrinha Esther, dizendo: quem sabe se não foi para um tempo como esse chegasse a ser rainha, ele está dizendo: você não está aí à toa. Deus tem um plano e um propósito, e o que tinha para ela não era para mais ninguém, porque ela era única naquela posição. Então nós precisamos de fato ter essa percepção de um Deus que nos enxerga. Eu e você não estamos esquecidos, eu e você não estamos perdidos no meio da massa humana. Como ele faz para gerenciar isso tudo, evidentemente nós nunca vamos entender, porque nossa mente jamais chegará perto de entender a sua grandeza. Ele sabe coisas sobre a sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um.
Tá certo que na cabeça de alguns de nós está mais fácil de contar do que na de outros. E o que ele vai fazer com essa informação não sei, mas ele sabe tudo. E Deus está nos chamando a esse lugar de compreensão, de que ele nos enxerga quanto indivíduos. E eu acredito que a resposta principal que nós devemos dar a esse entendimento é saber que ele nos chama para um relacionamento pessoal. Você pode dizer amém? Mas eu quero provocar a sua fé. Ele vê as suas necessidades. Essa mulher sai, ela foge, ela não sabe o seu futuro, ela está grávida, né? Ela simplesmente está deserto adentro, sem saber como vai se cuidar, se proteger, sustentar. Ela está desesperada e o anjo do Senhor diz: eu tenho planos e projetos para você. Eu não quero te salvar apenas dessa aflição. Eu tenho um futuro para você, para a linhagem, para o filho que você carrega. Deus enxerga as nossas aflições. Em 1 de Pedro 3,12, o Novo Testamento cita, a gente podia só ler o livro de Salmos, mas a repetição disso no Novo Testamento mostra o entendimento e aplicação prática de fé que os apóstolos faziam desses textos. 1 de Pedro 3,12, citando Salmo 34,15, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Interessante a Bíblia não só dizer que o ouvido está aberto à súplica, mas que os seus olhos repousam sobre os justos. Muitas vezes Deus faz questão não só de dizer eu ouvi sua oração, mas ele faz questão de dizer eu estou vendo suas aflições. Quando Ezequias ouve a palavra da boca do profeta Isaías: você vai morrer, não vai viver, coloque sua casa em ordem, né? A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele ora, ele chora. Eu sempre digo isso às pessoas: se o médico ou a medicina te desengana, você pode correr para Deus. A última palavra na minha e na sua vida não é da medicina, é de Deus. Mas quando Deus desengana o cara, ele corre para quem? Porque foi Deus que falou: você não vai viver. Para quem que você corre? Para Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as tuas lágrimas, ouvi as suas orações. Deus só podia ter dito, chegou um barulhinho no meu ouvido aqui, eu resolvi atender. Mas quando ele está dizendo eu vi as tuas lágrimas, Deus está dizendo eu enxergo a sua dor, eu enxergo a sua aflição. O seu sofrimento não é algo que acontece fora do alcance da minha vista. Eu não estou alheio à sua angústia. Interessante que essa ideia de que Deus enxerga a aflição é sempre para comunicar o quê? Uma identificação. A disposição de Deus de manifestar não meramente uma empatia, mas intervenção, socorro. E se tem algo que eu e você não podemos deixar de reconhecer, a Bíblia nos mostra muitas promessas nesse sentido, é que Deus está disposto a intervir nas nossas vidas, nas nossas histórias. Você perdeu uma boa chance de dar um amém ou um glória a Deus, alguma coisa. Eu vou repetir, você fica aí no jeito, preparado. Deus está disposto a intervir na sua necessidade. Eu creio que essa noite muitos vão experimentar intervenções de Deus, e Ele está nos chamando a esse lugar de convicção, de fé, de consciência, para que a gente de fato se abra à ação dele. E nós precisamos de fato crer nisso de coração, né? Não, alguns de nós às vezes vão orar e a gente está meio que tentando a loteria espiritual, vai que rola, vai que dá certo, mas nós precisamos ter uma convicção. Há um Deus que nos vê, há um Deus que nos ouve. Você pode dizer amém? E quando nós falamos a respeito disso, nós precisamos de fato olhar assim o todo da palavra de Deus, né? E estamos falando de muitos textos bíblicos. Então Deus, por exemplo, quando o povo estava lá sofrendo a escravidão no Egito, o Senhor diz: eu ouvi o seu gemido. Não era nem só uma oração, o gemido era sofrimento, mas Deus está dizendo: eu não estou alheio. Segunda coisa, Deus vê as nossas ações. Mesmo que Ele queira intervir na nossa dificuldade, e mesmo que Ele tenha um futuro que Ele proponha para nós, porque Ele está dizendo: Agar, eu quero te socorrer, e eu tenho um plano e um propósito para a sua linhagem no futuro, mas agora, nesse momento, você tem que agir direito. Eu estou vendo o que você fez, eu sei que você fugiu. Ela está quebrando todas as leis da época, e o Senhor olha para ela e diz: você vai ter que voltar. Lá na frente é interessante que a gente percebe, né, que no momento específico que Deus está falando com Abraão a respeito da sua promessa, do futuro, da linhagem, né, você percebe que
Em algum momento, Abraão disse para Deus, está registrado, se você estiver anotando, em Gênesis 17, 18, né? O Senhor fala com ele a respeito de como ele ia abençoá-lo, de como ele daria um filho que procederia de Sara, que a promessa não tinha nada a ver com o que ele tinha tentado, né, ele e a esposa fazer por meio de Agar. No verso 16, Deus diz, eu abençoarei, está falando de Sara, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus está reafirmando a promessa, dizendo, vocês tentaram dar um jeito, vocês tentaram me ajudar, e Deus está dizendo, o que eu vou fazer é sobrenatural, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 17, então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, além de rir, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Tipo assim, vamos reconsiderar, vamos aproveitar o menino que está aí, o que já deu certo, o que funcionou. 19, Deus lhe respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus vai explicar, minha aliança no entanto será com Isaque. Aí você pode imaginar, Ismael foi abençoado lá na frente porque Abraão pediu. Antes de Abraão pedir, o anjo do Senhor já falou isso para Agar. É interessante você observar que mesmo lá na frente, Abraão não quer simplesmente despachar Agar e Ismael. Não apenas Sara e Agar voltam a ter os seus problemas, mas agora a Bíblia nos mostra que há uma problemática acontecendo entre Ismael e Isaque. E Sara simplesmente procura Abraão e diz, dispensa, manda embora, liberta essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesaroso e Deus fala com ele, ouve Sara, sua mulher. Nesse momento, então sim, de forma legal, liberada, abençoada, não fugindo, não quebrando leis, ela simplesmente sairá. Mas no momento anterior, Deus está dizendo, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo que você está agindo de forma errada. Eu estou vendo que você não só está agindo de forma errada, mas na hora errada, para que eu cumpra o que eu quero fazer no futuro, para que eu resolva os seus problemas do presente, você tem que mudar a sua conduta. Nesse momento você tem que voltar, você tem que se humilhar. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso, tem muita gente querendo ver Deus resolver problema, sem querer consertar a sua vida. E nós precisamos entender que essas coisas elas acabam não sendo compatíveis. Você vai ver Jesus curando um determinado enfermo, o Evangelho de João nos relata, e na sequência dizendo para ele, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não significa que toda enfermidade seja consequência de pecado, mas muitas vezes o pecado trará consequências e entre elas pode ser enfermidade. A gente não tem o direito de fazer a análise inversa. Que análise inversa? Tem enfermidade, supor que é pecado. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o pecado pode conduzir à enfermidade. É só Deus que pode discernir e mapear isso, nenhum de nós poderá. Mas naquele momento, e aliás, você vai ter textos como o de Tiago, quando diz nós vamos orar pelos enfermos, eles não só serão curados, mas os pecados serão perdoados. E muitas vezes há uma relação entre uma coisa e outra. Mas o mesmo Deus está dizendo, eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso. Ele está dizendo, você tem que arrumar a sua vida. Eu sempre repito essa frase, o princípio que você quebra vai quebrar você. E nós precisamos ter uma conduta correta. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, ele olha para ela e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que ele está entendendo? Deus está vendo minhas ações. A questão não é só o que eu vou fazer com a senhora que é casada, a questão não é só o que eu vou fazer com a confiança do seu marido, a questão é Deus. E tem muita gente que não para pensar em Deus. Outro dia estou conversando com a pessoa e falou, olha pastor, o negócio é o seguinte, meu cônjuge me traiu, fiquei com muita raiva, fui lá e também traí para me vingar. Eu falei, o que Deus tem a ver com isso? Ele, como assim? Eu falei, o que é que Deus te fez para você fazer o que você fez contra ele? Não, eu fiz contra ela. Eu falei, não, você não fez só contra ela, você quebrou a sua aliança com ele. E o que é que ele te fez para você se vingar dele? Ah, não pensei em Deus. Eu falei, com certeza que não pensou, senão não tinha feito essa estupidez.
eu não entendo como as pessoas querem viver as intervenções de Deus, o futuro de Deus, sem lembrar que elas são responsáveis pelas suas ações e que Ele está vendo as suas ações. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, Jó 34:21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há absolutamente nada que a gente faça que fuja aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui questionando quem é você quando ninguém está olhando, que é uma definição de caráter. A Bíblia diz lá em Êxodo que Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio. Se alguém tivesse olhando, ele teria feito? Não. O problema é que mesmo aquilo que você acha que está escondido não vai ficar. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo. No caso de Moisés nem demorou. No dia seguinte já descobriram. Quando era pequeno, meu pai contava história para a gente da Bíblia, quando criança, e ele brincava, e quando Moisés enterrou o cara na areia, deixou o dedão para fora, o dedão do pé. Por isso alguém achou. Gente, eu cresci achando que isso estava na Bíblia. Quando eu aprendi a ler e não achava essa informação, eu me sentia assim, trollado, né? Porque meu pai brincava com isso quando contava a história. Mas não importa como virar trono, sempre vai ter um dedão do pé que vai ficar para fora. E de alguma forma esse negócio será achado. Mas a questão não é nem se será descoberto depois. É que, descoberto ou não, Jesus se identifica no Novo Testamento como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que a tudo perscrutam, que a tudo penetram, e nada pode ser escondido dele. Em Êxodo 15:26, Deus diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Ele só podia dizer: fizeram o que é reto. Mas quando diz diante dos seus olhos, é um lembrete, porque quando você faz o que é reto, Ele está vendo. Quando você não faz o que é reto, Ele também está vendo. E fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha que interessante: se vocês fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. As pessoas às vezes confundem as coisas e começam a achar que as bênçãos da obediência têm a ver com mérito. Outro dia eu vi alguém falando: não, esse negócio de obediência é da lei, quando não tinha fé, agora o Novo Testamento tem fé, não precisa de obediência. E eu fico pensando, como alguém pode chegar a fazer uma declaração dessa? Eu falo, isso às vezes não é só falta de conhecimento bíblico, deve ser falta de massa cinzenta. Porque você olha o Novo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, mostra que tudo o que esse povo fez no Antigo Testamento, que os levou a ser abençoados, experimentar a intervenção de Deus, foi por fé. Como é que você vai dizer que a bênção do Antigo Testamento era pela obediência, a do Novo Testamento é por fé, e que uma coisa tem nada a ver com outra? Paulo fala 2 vezes na Epístola aos Romanos da obediência da fé. Ou seja, o que é a fé? O camarada diz: não, eu creio que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, Ele não mente. Ok, você crê que o que Deus falou é verdade, vai cumprir e não mente. Então quando Ele diz: se você desobedecer vai ter consequências, por que é que você não acredita nisso? E como é que eu uso a fé para fazer aquela palavra dele se materializar na minha vida, e a mesma fé para fazer essa palavra desaparecer e não ser verdadeira? Que bobagem é essa? Não tem como você desconectar fé e obediência. Se eu acredito que o que Deus falou em termos de promessa de bênção vai cumprir, eu preciso acreditar que o que Ele mandou é para ser obedecido, e que quando é obedecido vai ter a consequência que Ele falou. Vocês estão aí? Então Ele está vendo nossas ações, e essas ações de obediência, que são expressão de fé na sua palavra, também nos propulsionam para um lugar de intervenção. Ele está dizendo: me obedeçam, e não vai rolar as enfermidades que rolavam sobre os egípcios. Então, de novo, não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado, mas Deus está dizendo: se não me obedecer, parte das consequências podem ser enfermidades. Deuteronômio 6:18, façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. De novo, aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Deus está vendo suas ações. O Deus quer resolver os seus problemas, o Deus que tem um futuro, está dizendo: vamos arrumar a casa aqui, me ajude a te ajudar. Eu lembro de um filme que eu li, que eu assisti muitos anos atrás, e tinha uma hora que tem um chavão, uma frase clichê, que um personagem diz para o outro: me ajude a ajudar você. Às vezes eu imagino Deus tentando falar isso para mim e para você: me ajuda a te ajudar.
Faz o pouco que eu estou dizendo que você tem que fazer para que eu possa continuar a fazer o resto na sua vida. Mas terceiro e último lugar, Deus vê o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Quando Deus está dizendo volta lá atrás, é para lembrar que desde lá de trás eu já mostrava o futuro, eu já mostrava o que estava lá na frente. E Deus se posiciona dizendo dessa forma: eu anuncio o que há de acontecer, eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Então, quando Deus simplesmente fala para Agar o que seria da sua linhagem, isso vai se repetir, não só com o que Deus fala depois em Gênesis 17 para Abraão, mas novamente a palavra de Deus nos mostra, né, que eu creio que isso está em Gênesis 20 alguma coisa, talvez 21, quando Agar finalmente sai, né, novamente Deus trará uma intervenção na vida dela e falará daquilo que aguarda. Dessa vez Ismael já nasceu, né? O menino já estava relativamente crescido. A Bíblia sugere que até o menino tenha orado, chorado e clamado a Deus, mas Deus segue falando: eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar nossa vida meramente uma espécie de piloto automático, ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que é um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza Deus conhecendo o futuro, Ele tanto conhece desdobramentos que virão, e muitas vezes Ele pode falar antes, para que ou a gente se prepare, ou até mesmo para que a gente mude determinadas coisas. Então, quando Deus diz para Ezequias: você vai morrer, basicamente Deus não está dizendo: olha, isso é um futuro inalterável. Quando ele chora, clama, se posiciona em fé, ele simplesmente ganhou mais 15 anos de bônus. Como nós falamos antes, há determinadas palavras proféticas que nós temos que interagir com elas, cooperar com elas para que elas se cumpram. Mas há advertências que não são ouvidas, elas inevitavelmente vão trazer resultados. E muitas vezes Deus adverte mesmo sabendo que nós não vamos ouvir, porque Ele é justo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos, no dia do julgamento, olha para ele e diz: não se envolva na questão desse justo, eu muito sofri em sonho por causa dele. E Pilatos, em vez de ter o bom senso que a maioria de nós, os maridos, temos, não ouviu a esposa, e não ouviu o que Deus, por meio da esposa, estava falando. Isso não significa que Deus não tentou poupá-lo daquele erro. Agora, o Deus presciente, que dá a ele até o direito de escapar do erro, mesmo sabendo que ele não vai escapar, decide usar isso e cooperar para a nossa redenção, porque de fato Cristo teria que morrer por nós. O que nós não podemos achar é que Deus obrigou a Pilatos a fazer o que fez. Esse Deus conhece o futuro, Ele tanto vai mostrar intenções que nós temos que cooperar, Ele pode mostrar problemas que podem ser evitados. Então Daniel traz uma revelação para o Nabucodonosor: se você se orgulhar, se você se exaltar, Deus vai te abater e você vai se transformar num animal. Se você ler Daniel capítulo 4, ele não deu ouvidos à advertência, ele podia ter alterado aquilo, Deus o julgou e o abateu, até que haja arrependimento e a história mude. Por outro lado, você vê Deus usando José para interpretar o sonho de Faraó, porque Deus pode dar revelação para não crente, mas o não crente não tem a capacidade de discernimento. Então ele tem um sonho, assim como Nabucodonosor. Ambos os governantes receberam de Deus um sonho, parece que deu respeito à cadeia de comando, de autoridade aqui na terra, mas não tem discernimento. Ambos precisavam de profetas para interpretar. José chega com uma palavra de sabedoria. O que o rei sonhou, uma advertência de Deus: nós vamos ter 7 anos de provisão, depois 7 anos de fome. Se você não trabalhar com provisionamento, ninguém sobrevive na fome. Palavras de sabedoria são orientações que Deus dá para que a gente evite determinadas desgraças. Eu era ainda solteiro e eu recebi uma palavra profética. Isso me ajudou de forma prática a entender logo no começo da caminhada o Deus que vê o futuro. Um homem de Deus me aborda e pergunta para mim: você já é casado? Eu falei: ainda não. Ele falou: mas preste atenção, porque eu vou te dar uma palavra
de algo que vai acontecer quando você já estiver casado. Não só quando você estiver casado, ele diz, quando seu primeiro filho nascer, e esse menino tiver com 2 anos e meio, ou seja, ele já estragou o chá, a revelação, né, antes da hora, já falou que seria menino o primeiro. Ele falou, e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, ele olha para mim e diz assim, você vai viver um dos momentos mais cruciais na educação do seu filho, na formação dele. Ele diz, nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Eu achei até que era um exagero para o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. Ele diz, se você agir de forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser um evento instantâneo, mas vai começar com uma abertura de um ângulo, lentamente, e lá na frente, o coração de vocês vai distanciar tanto que vai desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa, essa e essa, Deus vai linkar de maneira sobrenatural o coração de vocês. O cara está falando, eu não o conheço, primeira coisa que eu penso, mesmo se ele for um enviado de Deus, estiver falando a verdade, até aconteceu, eu já não lembro. A prova de que era Deus falando é que eu só pensei, e o cara responde como se eu tivesse falado com ele, diz, o Espírito Santo fará lembrar o que eu estou te dizendo no dia que acontecer. 1 ano depois eu casei, 2 anos e meio depois do casamento Israel nasceu, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra. Com 2 anos e meio de idade aconteceu o que o homem falou, 6 anos depois da profecia. E o dia que aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer, parecia um filme na minha frente, daquele cara falando aquelas coisas. E quando eu lembrei, eu vi que estava acontecendo o que ele falou. E eu percebi que eu estava justamente fazendo a coisa errada, que aquela palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, dizia para eu não fazer. Deu tempo de arrumar. E algo sobrenatural aconteceu. Foi um dos momentos mais marcantes na criação e no relacionamento meu com o do Israel. Nosso coração se vinculou de uma forma única, singular, inexplicável a partir daquele dia. O Deus que vê o futuro, ele não está apenas dizendo aquilo está lá de forma automática, né, espontânea. Ele está dizendo tem coisas boas que você pode provocar para que aconteça, tem coisas ruins que eu posso te ajudar a evitar. Mas ele muitas vezes fala a respeito do futuro, sinalizando o lugar aonde ele quer nos levar. Jeremias 33:3, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Eu falo que os crentes têm alguns pontos diferentes, tem os que nem oram. Aí tem aqueles que saíram desse ponto e entraram no time dos que oram. Mas eles estão na primeira fase, invoca-me que te responderei. Ele até tem resposta de oração, mas tem uma linha da revelação que muita gente não cruza. Tem um lugar da oração, quando você entra a fundo nela, que aí Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Preste atenção que ele disse, não é privilégio de poucos. Eu lembro de um irmão, logo nos primeiros anos do meu ministério pastoral, cada testemunho que eu dava na igreja, ele olhava para mim e dizia, essas coisas só acontecem com você, conosco os meros mortais não. Eu disse, enquanto você crê nisso, nunca vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sou de uma época que refrigerante, hoje eu fico pensando que foi uma bênção quase não tê-lo em casa, mas na época a gente achava que era maldição não ter o recurso para isso. Refrigerante era de 1 litro, que chegava nem sempre, a maioria dos domingos aparecia, ele era para a família inteira. Então assim, a gente tinha os copinhos de requeijão, que aproveitava para virar copo de casa, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o copo de vidro, que era no máximo 200 ml. E eu lembro que minha mãe colocava, nós os 3 filhos, 3 irmãos, eu e o Adriano e o Paulo, a gente colocava o copo um do lado do outro, ficava medindo. Colocou mais para ele, mais aqui, né? Porque assim, a gente não queria só a mesma quantidade de refrigerante, a gente queria se sentir igualmente amados. Eu não sei se foi o treinamento, mas até hoje, quando eu vejo o copo do irmão do lado enchendo um pouquinho, eu falo para ele, eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma sessão. Se não, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, que teve uma experiência, que viveu um milagre, eu falo para Deus, jurisprudência, abrir um precedente, também tenho direito, e cada um de nós precisa crer nisso. Então voltando no invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava orando, eu via e ouvia Deus falar coisas que pareciam absurdas. Outro dia alguém falou, pastor, um absurdo o Abraão rir. Eu falei, absurdo porque tu nunca riu. Eu já ri de muita coisa. Eu lembro da época que não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, andava horas a pé todo dia porque não tinha dinheiro para andar de ônibus, na adolescência. E os profetas vinham falar para mim, vai chegar o dia que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria, tinha dinheiro nem para andar de balão, não imaginava nada disso ser possível. Agora
Agora, por que é que Deus fala isso? Na época parecia glamour, parecia status, parecia aquela coisa de vencer na vida. Hoje pensa numa coisa que é um sacrifício. Eu não aguento mais pegar tanto voo. Mas Deus não estava dizendo que a recompensa seria o voo, porque hoje me parece sacrifício para cumprir o propósito. O que Deus está dizendo é: pare de pensar pequeno no seu universo limitado de recursos, porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. Eu tenho planos maiores. Então não tem nada a ver com o avião, tem a ver com o propósito, tem a ver com a capacidade de entender algo maior. Então às vezes eu estava lá orando no meu quarto e eu via multidões, eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Só que eu estou falando de uma época, gente, que igreja de 200, 300, 400 mesmo nem se fala, era, a gente chamava de mega igreja. Não existia isso, não era comum. E de repente eu via aquele mundaréu de gente, aqueles auditórios imensos. Hoje, 36 anos, eu olho e digo: tudo aquelas coisas que eu via no quarto, eu via acontecendo. Deus começou a me inspirar para escrever. Eu via caminhões de livros carregando aquele mundaréu de livros, parecia um absurdo. Eu imaginava, eu trabalhava com venda de livros na época. O universo de população evangélica era menor, a condição financeira nem se fala. Vender livro era um parto, uma dificuldade. Eu ficava vendo aqueles caminhões. Hoje, 36 anos depois, foram mais de 2 milhões de livros distribuídos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E não tem nada a ver com Deus encher a sua bola, mas descortinar o propósito. Para que Ele quer fazer isso? Para que você comece a acreditar, para que você se prepare, para que você persiga aquilo. E Deus está dizendo para Agar: você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou te vendo, estou vendo sua aflição, estou vendo sua conduta e quero que se arrume, porque eu estou vendo o seu futuro, eu sei para onde eu quero te levar. E hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui, né? Não necessariamente abrindo um post, dando o mesmo nome que ela, mas dizendo: Ele é o Deus que me vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente tem que tirar um tempo de oração. Eu quero que a gente ore por 3 áreas. Primeira, nós falamos que Deus vê necessidades e aflições. Eu sinto que nós estamos num ambiente não só da ativação de fé, mas de resposta a orações de intervenção de Deus. Eu não vi ninguém empolgado. Eu vou falar de novo. Nós estamos num ambiente onde Deus quer trazer muita intervenção em necessidades e aflições de muitos de vocês que estão aqui hoje. Segundo, nós vamos orar pelas nossas condutas. Alguns de nós estamos desanimados de agir certo e aparentemente ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Você olha para um José, traído pelos seus irmãos, no Egito para ser fiel a Deus e não deitar com a mulher de Potifar, ele é preso injustamente. Tudo está dizendo: Deus te esqueceu, mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Quando ele vai para a prisão, e o Senhor era com José. A prova é aquele futuro que Deus está mostrando para ele, a família se curvando, ele numa posição de governo. Tudo isso acaba se cumprindo, porque o Deus que vê nossas aflições, vê nossa conduta, Ele também está vendo o futuro. Ele está dizendo para o José: eu vou te sustentar. Ele está dizendo para o José: eu estou vendo você agir direito, e é por isso que eu vou te levar para o lugar do cumprimento do propósito. Alguns de nós estamos animados de agir direito e precisamos ser restaurados para que a gente não ceda. Outros de vocês foram além do desânimo e já não estão agindo direito. E Deus não te trouxe aqui para culpar ou condenar, mas Ele está te dando chance de arrumar. Porque se você não arruma agora, você estraga o que vem depois. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: por essa causa há muitos fracos, doentes e gente que dorme, morreu prematuramente entre vocês. E diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não me lembro se alguma vez nesses 19 anos de alcance eu dei tanta ênfase da relação entre pecado e enfermidade como hoje. Porque tem pessoas que estão sofrendo a consequência de áreas que não estão consertando, e tem outras que ainda não estão colhendo o que estão plantando, mas se não arrumarem, inevitavelmente vão colher. E Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e conserto. Não estou chamando ninguém para tornar pública a sua vida, mas diante daquele que tudo vê, nós temos uma oportunidade de arrependimento e conserto. E nós vamos orar pelo futuro.
Não só para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas para que a gente consiga discernir e acompanhá-lo. Ele não faz questão de falar tudo de uma vez. Para mim tem sido uma jornada emocionante desde os 15 anos de idade. Como essa jornada? Deus fala para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde mesmo? Enquanto você está indo eu vou mostrando. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele mostra uma parte, sendo honesto, daqui a pouco ele mostra outra etapa do plano, daqui a pouco outra. Eu acredito que nós nos tornaríamos muito autossuficientes se Ele mostrasse tudo de uma vez. E parece que o tempo todo Ele quer eu e você dependendo dEle. Eu olho para trás e vejo 3 décadas e meia de direção do Espírito Santo. Isso não me dá o direito de parar de depender dEle para as próximas etapas. Eu preciso estar orando pelo que vem. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer fazer. Cada um de nós precisa. Há momentos onde Deus pode simplesmente ajustar o futuro e nos levar lá, só porque nós oramos nos entregando. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser. Tem muita gente aceitando qualquer proposta só porque financeiramente é boa, sem perguntar para Deus o que Ele quer. Aí você vê um Elimeleque, sai de Israel porque tem fome, crise, vamos para Moabe, que lá a gente se garante. O cara morre, ele, morre os filhos, Noemi volta, para não dizer sozinha, acompanhada de Ruth. Agora, você olha para Isaac, que no tempo da fome ele queria o Egito. Deus diz: fica aqui, você vai colher 100 vezes mais. Sabe onde está a bênção de Deus? Ela não está nos ambientes favoráveis, ela está no centro do propósito, ela está no lugar da vontade de Deus. E para entender, a gente precisa de discernimento. E alguns de nós precisamos orar: Senhor, não nos deixe errar, Senhor, nos conduz, nos dê percepção. Eu sinto que essa é uma noite importante para orar por aquilo que vem, não só para que Deus só dê destino. Alguns de nós vamos ter que ouvir, vamos ter que discernir, e nós precisamos orar por essas 3 áreas. Eu quero que você comece aí no seu lugar. Pedir para você ficar em pé, mas eu sempre reconheço, é mais hábito do que necessidade. Ora como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas honestamente, às vezes eu gosto de brincar com essa expressão: ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Nós estamos num ambiente não só de dar resposta a Deus e a sua palavra, mas eu creio que nós estamos num ambiente, céus proféticos, muito propício a intervenções. E eu quero que você comece a orar por isso. Nós também vamos orar por você, mas eu não quero você esperando nossa oração e nem só ouvindo a nossa oração. Eu vou começar orando e na sequência eu quero que o pastor Marciano venha orar, abençoar a vida de vocês. Nós vamos clamar por rompimento. Mas eu espero que você saia daqui não só repetindo um discurso, mas acreditando, e não só com a boca cheia, mas com o coração também de convicção. Você possa sair desse lugar dizendo: Tu és o Deus que me vê. E que você possa falar para todo mundo sobre Deus como sendo o Deus que te vê. Você não está esquecido, você não está ignorado, você não está fora do alcance da vista dele, nem tampouco fora dos planos dele. Não é só o amor dele para te socorrer, não é apenas a preocupação dele com a sua conduta, ele tem projetos. Pai, nós oramos que o teu Espírito ministre o coração de cada um, em cada uma dessas áreas, seja uma, outra ou todas. Nós te pedimos não apenas para que a tua palavra faça barulho dentro de nós, não só na nossa mente, que o Senhor nos chacoalhe no íntimo, que ela produza, ó Deus, um novo nível de resposta, mas nós oramos também que o teu Espírito de forma personalizada conduza cada um, que nesse momento possamos te dar a resposta adequada. Espírito Santo, envolve o coração de cada um, e nós oramos que esse seja um ambiente de intervenções, um ambiente de mudança, não só para as circunstâncias que estamos enfrentando, não só para a conduta que adotamos, mas também em relação ao nosso futuro e ao posicionamento de buscar teu direcionamento, de perseguir o cumprimento do propósito. Estende a tua mão, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, e nós vamos ver o último versículo do capítulo, que é o verso 33. Esse texto vai ser tanto o nosso
ponto de partida, como também vai ditar o trilho, o tom da nossa conversa, do ensino, da reflexão da palavra que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só dar um contexto antes de ler o texto. Capítulo 13 inicia com Moisés enviando 12 espias, um representante, um príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel. A missão deles era, observar a terra que é chamada de terra prometida, a terra de Canaã, porque era uma promessa que Deus vinha fazendo desde os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Na geração de Jacó, os filhos de Israel descem ao Egito, lá começam a se multiplicar, mas quando José, que se torna governador no Egito, está para morrer, ele lembra os seus irmãos de algo: certamente Deus há de visitar vocês. Nós vamos voltar para a terra de Canaã. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Ele está dizendo, não estarei vivo para ver o cumprimento da promessa. Mas aquela promessa era geracional, ela era comunicada, transmitida, havia expectativa, até que finalmente, depois de 430 anos no Egito, Deus tira a nação de Israel, liderada por Moisés, para entrar na terra prometida. Agora Moisés está no limiar da terra, finalmente chegou o dia, o momento tão esperado, e diz para os espias, vão lá, voltem e deem um relato. Os versos anteriores diz que eles chegam dizendo, a terra é boa, mas tem gigante, eles habitam cidades fortificadas, as cidades fortificadas estão no alto das montanhas, e 10 desses 12 espias, eles têm um relatório negativo. A Bíblia diz que eles difamaram a terra. E esse é o momento, a conclusão final do relatório desses 10, a maioria dos 12 espias. 2 se posicionaram diferente, que são Josué e Caleb, já veremos. E é nesse momento que eles afirmam não apenas que ali havia gigantes, mas eles dizem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A minha conversa com vocês hoje diz respeito à identidade e autoimagem. O tema da minha mensagem hoje é, parafraseando e mudando, adaptando a frase que talvez você já ouviu, você é o que você come, não apenas a quantidade, mas a qualidade do que você come, O tema da minha mensagem hoje é, você é o que você vê. A forma como você se enxerga define aquilo que você vai experimentar, E não estou falando de conceitos que se limitam somente à psicologia, como estudo do comportamento, humano. Eu quero te mostrar princípios bíblicos e espirituais que eu e você de fato precisamos entender se queremos viver o melhor de Deus. Deus tem para nós o que estamos enfatizando, nessa série de mensagens, uma vida abundante. Quando Deus tira o povo do Egito, não é para que ficassem perambulando no deserto. A promessa o tempo todo era, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que Deus estava dizendo é, eu tenho para vocês um lugar de abundância. E Deus tem isso para mim e para você. Da mesma forma, Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não para que a gente perambulasse num deserto espiritual. Ele tem para mim e para você um lugar de abundância. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, assim como a nação de Israel não sairia do Egito para automaticamente entrar em Canaã, assim como eles abortaram o que Deus prometeu, uma promessa de Deus sinaliza sua vontade, sua intenção, mas o plano não pode ser vivido. Aquela geração, como diz o texto, daquele limiar da terra onde chegam, eles retrocederiam, passariam 40 anos no deserto. O Senhor diz, para cada um dos 40 dias que os espias ficaram na terra, para cada dia 1 ano, 40 anos, até que toda essa geração morra. E a sentença de Deus é, nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi. Deus não é bipolar, Deus não mudou de ideia, mas Deus está deixando claro, ou vocês cooperam comigo em fé, ou não acessam nada daquilo que eu estou disponibilizando. Hebreus capítulo 3, verso 19, resume e simplifica isso numa frase. Vemos que não puderam entrar, referência a essa geração que não entrou na terra, por causa da sua incredulidade. E essa frase expressa bem a incredulidade. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Curioso que eles dizem, e também éramos aos deles. Aos dele quem? Aos olhos dos povos da terra, esses de maior estatura. A pergunta é, eles foram vistos pelos povos da terra? Eles perguntaram a opinião que tinham a respeito de si? Evidente que não.
porque podemos ser evidente que não é só aplicar uma lógica da própria Escritura. Josué, um dos 12 espias, quando chega na hora de entrar em Canaã, agora a próxima geração, 40 anos depois, ele também vai mandar espias, dessa vez para Jericó. Quando o rei fica sabendo que há espias, né, bota um grupo para caçar esses dois, para tentar localizá-los e matá-los. Era a vida deles que estava em jogo. Os espias representavam uma brecha na segurança, um comprometimento daquilo. Se tivessem sido vistos espiando a terra, não teriam voltado para contar a história. Então, é evidente que não foram vistos, é evidente que não houve nenhum comentário sobre como eram vistos, mas quem se vê como gafanhoto, imagina que todo mundo o vê como tal. Em lugar de gafanhoto, quando você olha a perspectiva bíblica, embora eles devorem a erva verde, quase sempre a menção é que eles vêm do deserto, voltam para o deserto. A Bíblia fala de João Batista se alimentando de gafanhotos no deserto. E se lugar de gafanhoto é no deserto, eu disse, vocês se veem como tal, vão para o lugar onde vocês se enxergam. Nós temos destacado aqui no mês anterior, quando falamos de fé em milagres, que a responsabilidade de crer é nossa. O Senhor Jesus falou várias vezes, seja feito conforme a sua fé. Essa vida abundante não depende apenas da provisão e da promessa de Deus, depende da devida correspondência. E a maneira como nos vemos, o conceito de identidade, a maneira como falamos a respeito de nós mesmos, ela não é algo meramente psicológico, emocional, mental, nós estamos falando de algo espiritual. Talvez você vá ouvir a expressão crenças limitadoras na boca de gente que não prega a Bíblia. Mas a Bíblia fala que as crenças podem, ou nos levar além, tudo é possível que crer, ou elas podem nos limitar. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, sem querer de forma alguma confundir aquilo que a palavra de Deus apresenta com alguns discursos modernos. Volta e meia eu vejo gente tentando mascarar com uma linguagem bíblica uma mensagem meramente de autoajuda baseada na ideia de um pensamento positivo. E é lógico que é melhor você pensar positivo do que negativo, não estou falando contra isso. Mas pensamento positivo não transforma as circunstâncias. Pensamento positivo, na verdade, é meio que quase que um auto-engano. Tá ruim, mas tá bom. Desde que eu imagine, tá bom. Vai continuar ruim do lado de fora. Você melhorou sua atitude. Já é melhor do que tá ruim do lado de fora e uma atitude ruim. Mas a mentalidade positiva, eu defino ela como você colocar um Ray-Ban de lente verde numa vaca lá no sertão mais árido que você pode encontrar do Nordeste. Ela olha para o capim seco, mas com aquela lente ela está vendo verde. Mas se botar a boca, continua seco. Não importa se você imagina o capim verde, ele vai continuar seco. Pensamento positivo pode até mudar suas atitudes, mas não mudam circunstâncias. A fé é diferente. A fé olha para o capim seco e diz, está seco, mas eu tenho a promessa de Deus que vai reverdecer. Então eu enxergo a materialização da promessa. E à medida que eu coopero com Deus em fé, eu abro espaço para que o sobrenatural se manifeste, para que mude as circunstâncias. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Então não estamos falando meramente de uma boa atitude, o que já pode te ajudar mesmo se as circunstâncias não mudarem. Mas nós precisamos entender que o que estamos falando se relaciona com o mundo espiritual, se relaciona com fé e precisa ser entendido como tal. Então, feita essa introdução, eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui do poder de uma autoimagem. Como eu e você nos vemos? Nós vemos que, e isso não foi registrado à toa na Escritura, eles se viam como gafanhotos, e normalmente aquilo que nós vemos faz parte da nossa declaração. O que enxergamos sobre nós mesmos, o que pensamos sobre nós mesmos, normalmente transborda pela boca. Aliás, Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Você quer saber o que uma pessoa realmente acredita, o que ela pensa, o que ela acha? Converse. E converse o máximo que você puder, porque aos poucos aquilo simplesmente vai saindo, vai transbordando. E o que eu e você precisamos compreender é, na perspectiva bíblica, qual é o poder de uma autoimagem, de uma visão correta. No livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 19, nós lemos: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Eu mencionei semana passada, nós estamos numa série de mensagens, eu preguei 2 domingos atrás sobre a prosperidade da alma, e falamos que prosperidade interior é o alicerce sobre o qual a prosperidade exterior, o edifício dela será construído.
A gente falou da importância de ajustar valores nesse processo. Semana passada falamos da restauração da alma, numa perspectiva da continuidade de salvação. O espírito é regenerado, o corpo um dia será glorificado, até lá a carne é subjugada. Como que nós lidamos com a parte da alma no ser humano, que é tripartido, composto de espírito, alma e corpo? Nós falamos de um processo de restauração que se dá, como diz o Salmo 19:7, pela palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E falamos sobre a importância de mudar valores, renovar a nossa mente, né? De que a palavra de Deus tem cura para as nossas emoções. Mas eu falei muito pouco, no momento específico, quando citei o livro de Tiago, sobre identidade. E aqui eu quero ampliar o conceito de identidade, ainda trabalhando questões como prosperidade da alma, restauração da alma, tudo dentro do mesmo combo. Quando nós mencionamos o texto de Tiago, que fala da pessoa que olha no espelho, eu fiz questão de mencionar, as pessoas não tinham espelho como eu e você temos. Todo mundo tem hoje em casa objeto fácil, barato, acessível, sem o qual nós nem vivemos. Naquela época não. Então o provérbio está dizendo, como na água, a maioria das pessoas, para ver o reflexo do seu rosto, precisava achar água. Você pode trocar a leitura aqui para um entendimento simples, água por espelho. Como no espelho, o rosto que você está vendo corresponde ao seu rosto que está olhando. A Bíblia diz, assim o coração reflete quem verdadeiramente a pessoa é. Ou como diz a NVI, o coração reflete quem somos nós. É por isso que a Bíblia, né, manda, entre tudo o que nós devemos guardar, temos a responsabilidade de guardar muitas coisas, mas há uma que a Bíblia destaca. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? A sequência, nós temos a explicação, porque dele procedem as fontes da vida. Se alguém quiser, por qualquer pensamento ou ideia que seja, né, contaminar um rio, ele não precisa correr todo o leito do rio tentando macular a água. É só ele ir na nascente. Se ele macular a nascente, ele maculou o rio todo. A Bíblia está dizendo, guarde seu coração, porque ali estão as nascentes. As fontes brotam dali. E se algo macular aquilo, vai macular o rio todo. Maculou o coração, macula a vida. E nós precisamos entender que identidade é o que é definido no coração e afeta toda a nossa conduta, todo o nosso comportamento. Mas não é apenas como você se sente a respeito da vida, não é apenas como você se relaciona. Isso também afeta a questão do mundo espiritual e a maneira como nós interagimos com ele. É por isso que Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como eu e você nos vemos, ela acaba definindo o que nós vamos realizar, né? O que nós podemos fazer. E sim, nós precisamos nos enxergar de forma correta e apropriada. E a minha ideia aqui não é exaltar o humanismo e tentar dizer que o homem é bom por si mesmo. A Bíblia nos apresenta a verdade de um ser humano corrompido, cheio de falhas, de defeitos. Mas nós precisamos, quando falamos de identidade, entender quem somos em Deus. Qual é a nossa identidade em Cristo, o que podemos ser com Ele, e é isso que muda completamente a história e a equação. Agora, quando falamos de uma autoimagem, é evidente que nós precisamos entender que há parâmetros bíblicos. No livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, a Bíblia diz, ninguém pense de si além do que convém. A Bíblia está dizendo que há uma maneira de pensar sobre nós mesmos que, de acordo com a Escritura, é o que convém, é o padrão. Então nós não podemos ir além, mas também não podemos ficar aquém. Tem gente que pensa menos de si, ele se autodeprecia. E o pior é que muitos mascaram isso como humildade. Mas tem gente que também, não é só que ele pensa bem, ele está pensando demais de si. Ele já foi além. E nós já mostramos antes que quem entra nesse terreno de orgulho e presunção não está alinhado com prosperidade da alma. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O problema é que a gente acha que ser humilde é pensar quem? A gente confunde humildade com autodepreciação. Eu vou repetir o conceito que eu já falei aqui dentro dessa sequência de mensagens. Se eu falar para você que eu sou humilde, você vai achar que eu sou depois que eu falei? Não. Agora, se eu falasse para você que eu sou um modelo de humildade, você vai falar, agora estragou de vez. Porque nós temos um conceito equivocado sobre humildade, né? Quem é humilde não fala de si, não fala bem de si. Agora, se o que eu e você pensamos for verdadeiro,
Aí vai dar ruim para Jesus, porque Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não só chamou de humilde, ele disse que é um modelo de humildade para mim e para você. E se isso não é ser humilde, Jesus estragou tudo. É mais fácil eu e você deduzirmos que nós estamos errados com esse conceito do que ele. C.S. Lewis, o grande escritor, explica isso de uma outra forma. Ele diz: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Ou seja, você sai do centro, mas não precisa se autodepreciar. O mesmo Jesus que dizia isso, ele também disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para pregar o Evangelho. O foco não era eu sou bom, Deus me capacitou para oferecer algo a vocês. Eu não preciso me depreciar, eu não preciso dizer que eu não tenho nada a oferecer, eu só preciso lembrar, não é de mim. Há uma unção, há uma capacitação. O mesmo Jesus dizia: eu só falo o que eu ouço meu pai falar, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então ele saía do centro, mas não se depreciava. E muitas vezes alguns de nós estamos, numa reação confusa, equivocada, mascarando uma imagem errada que temos de nós mesmos com uma suposta, uma falsa modéstia que biblicamente não pode ser considerada como tal. Nós precisamos entender que quem não se vê apto a alguma coisa que Deus chama a fazer, não vai poder executá-lo, vai limitar aquilo que Deus tem. Então, por exemplo, quando o Senhor aparece a Moisés, se você for rápido de endereço, eu quero que você me acompanhe em Êxodo no capítulo 4, e o chama e o convoca para uma missão específica de libertar o povo de Israel. Êxodo capítulo 4 diz assim, verso 10: então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus está mandando Moisés proclamar uma mensagem. O Senhor nunca fui bom de oratória, nunca me dei bem nisso, nem no passado, nem depois falasse ao teu servo. Nos últimos 3 minutos não melhorou nada ainda, está tudo igual era. Quando ele apresenta a visão limitada de si, o que Deus responde? Verso 11: o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor. Verso 12: agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Basicamente Deus está dizendo: Moisés, o fabricante sou eu, quem tem de assistência técnica sou eu. Se você tem dificuldade de falar, eu conserto você. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés: não te escolhi porque você é o bom, eu te chamei para te capacitar. Eu quero te levar a entender que não se trata de você sozinho, se trata de você comigo. Essa é a parceria. Gente, esse é o momento. Você ouvindo uma coisa dessa de Deus, como diria o bom pregador pentecostal, para glorificar de pé a igreja. Era a hora do cada glória a Deus, aleluia, plenos pulmões. Verso 13: porém Moisés respondeu: Senhor, envia algum outro que quiseres, menos a um. Tipo, qualquer um presta, menos eu. Aqui a gente começa a perceber o como muitas vezes nós temos uma fé confusa, estranha. A gente levanta as mãos no louvor e adoração, diz que Deus é o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, que Ele é grande, que não tem ninguém como Ele. Aí quando Ele diz: escolhi você, diz: não, o senhor não tem nem serviço de recrutamento e seleção que preste, o senhor não sabe escolher. Não, eu sei que você é ruim, mas eu vou te arrumar. Não, nem o Senhor pode arrumar alguém como eu. A gente tem esse tipo de conduta, e o que nós não percebemos é que uma imagem errada, ela normalmente nos conduz a uma atitude de fé e uma forma de relacionar com Deus igualmente equivocada. O próprio Deus, quando ouve Moisés apresentar a segunda vez a desculpa, olha como ele reagiu, verso 14: então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Se Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, e Moisés estivesse sendo humilde, a ira de Deus não tinha se acendido contra ele. Isso não é humildade. Autodepreciação não é, nunca foi, nunca será humildade. Você pode acreditar que é isso como uma forma de mascarar, mas não é. Eu gosto de uma frase, pastor Danilo Figueira de Ribeirão Preto, um grande amigo, outro pregador que eu amo, admiro, principalmente como escritor. Ele escreveu um livro sobre identidade com o seguinte tema: quem sou eu? Uma pergunta. E aí a continuação do título é: uma pergunta a ser respondida na presença do grande eu sou. Esse jogo de palavras que ele fez, ele baseou na declaração que nós encontramos lá no capítulo 3.
Quando o Senhor chama Moisés, né? O capítulo 4 é uma continuação da conversa da sarça. No capítulo 3, quando Deus chama Moisés, uma das primeiras reações dele está no verso 11 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No meio de toda essa resposta, Deus diz: eu vou estar com você, vocês vão ter certos sinais. Mas Moisés diz: quando eu falar que o Deus meus pais enviou, qual o nome dele? O cara acabou de perguntar: quem sou eu? Qual foi a resposta de Deus? Verso 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. O quem sou eu é uma pergunta para ser respondida na presença do grande eu sou. A nossa identidade, estamos falando do povo de Deus, ela está intimamente ligada e associada ao que nós somos em Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aquilo que fazemos, realização, né? Aquilo que eu e você pensamos de nós mesmos, ser forte, o nosso conceito, tudo depende da revelação de Deus que nós temos. Então, eu não estou falando apenas de você ir para o espelho e praticar um momento de autoempoderamento. Você é o cara, você é lindo, você é forte, você é inteligente, né? Muito mais do que isso, nós precisamos entender o que é que Deus está dizendo a respeito de mim e de você. E construir corretamente, porque, gente, é do ser humano essa coisa de valorizar as imperfeições. Jeremias capítulo 1 verso 4, quando Deus chama o profeta, ele age exatamente da mesma forma que Moisés. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Isso aqui é outra coisa que você ouvir direto de Deus, não alguém que chegou e falou: olha, eu acho, parece que Deus está mandando eu falar isso para você. Outra é você ouvir a voz do próprio Deus. Essa aqui é outra fase que a gente diria para glorificar de pé. Qual a resposta de Jeremias, verso 6? Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Deus está dizendo: antes de você nascer, eu já te conheci, eu tinha planos a seu respeito. Quando você estava no ventre da sua mãe, você era só um feto, eu te consagrei profeta. Deus está dizendo: você já era profeta antes de nascer. Um feto profeta me fez apelidar Jeremias de um profeta nessa época. Quando ele nasceu e deu o primeiro chorinho, já era profético. Quando ele está aprendendo as primeiras palavras, já tem carga profética. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele diz: não passo de um menino, de uma criança, a palavra ali é menino, não é o bebê recém-nascido, nem a criança que já fala alguma coisa, mas não articula bem. Ele só não tem a linguagem de adulto. No momento que ele apresenta a desculpa, eu não sei falar, o que é que Deus diz para ele? Que lindo, Jeremias, sua humildade me toca, me impressiona, como eu queria que todo mundo fosse como você. É isso? Não. Verso 7, mas o Senhor me disse: não diga, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 9, depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias: você acha que eu fui atrás de você porque tu era bom orador, mané? Ele está dizendo: é a minha palavra, é a minha capacitação. Nunca as coisas disseram respeito a você. Pare de se ver sozinho. Deus está dizendo: sou eu que te capacito. Então, quando falamos dessa capacitação, a gente não acha que nós somos mais do que somos sozinhos, mas a gente também não se acha no meio do caminho. A gente mencionou, quando falou da prosperidade da alma, que Uzias, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem gente que a hora que prospera, tira Deus da equação. Eu sou o cara. É a hora que o Nabucodonosor olha e fala: essa é a Babilônia que eu construí, né? E não se existe crédito para aquilo que Deus fez. Não é disso que nós estamos falando. Isso é pensar além do que convém. Você não é o bonzão, mas você não está confinado às suas limitações. Qual é o lugar onde eu e você conseguimos compreender onde essas coisas se unem? Porque, gente, tem gente pensando em si mais do que convém também. Vamos e convenhamos, e não é de hoje. Em Apocalipse 2, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor fala: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, o senhor acha que existe apóstolo além dos 12? Falei: se não houvesse, o povo não tinha botado a prova. Ela só sabia que não era dos 12 e não colocava. Efésios 4 diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para a obra do ministério. Aí o texto dá o prazo de validade: até que Deus pôs apóstolo para aperfeiçoar, até que
todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Já chegamos lá? Não. Então o prazo de validade não expirou. Evidente que o dom apostólico ainda é para hoje. Agora, uma coisa é reconhecer que isso ainda continua. A outra é achar que só porque alguém diz que realmente seja. E tem gente se dizendo sem ser. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser apóstolo, eu não te botei nesse lugar, você se botou, você está mentindo, se não é? Então quando falamos de identidade, tudo parte do quê? Do que Deus disse. Deus me chamou para isso, eu posso concordar com Deus. Deus não chamou, eu não invento. Mas também tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, eu também não diminuo, eu só não preciso aumentar. Então nós temos um comportamento em Paulo. Eu falei que o propósito dos ministérios colocados na igreja não é fazer todo o trabalho, né? Aqui no Paraná, a gente há muito tempo atrás, uma frase que já não é tão usada, para falar do paranaense que rompeu, que funcionou, que deu orgulho, gente que faz, né? Eu digo que nós não somos gente que faz, nós somos gente que faz os outros fazerem. Nós equipamos o corpo de Cristo. A obra do ministério é feita por todo mundo, não apenas por nós. E aí quando nós estamos encorajando as pessoas, você tem que ganhar uma, você tem que cuidar delas. Eu lembro logo aqui no início da nossa igreja em Curitiba, eu dando um gás no irmão, dizendo, meu querido, você pode ser um líder de célula, né? Nós queremos trabalhar você, nós queremos preparar. Não, pastor, eu não tenho condições. Não, querido, na sua condição é Deus. Por mais que eu tenha, e teve uma hora que ele foi se irritando, teve uma hora que ele estendeu a mão para mim e falou, para, pastor, o senhor ainda não entendeu. Eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Até hoje estou tentando entender a equação. Eu pensei, a mosca não é boa, o cocô do cavalo também não, o cavalo do bandido ainda piorou, né? Mas de qualquer forma, as pessoas falam isso achando que estão sendo humildes. Isso não tem a ver com humildade. O Jeremias está lá dizendo, eu só sou uma criança. Deus diz, não diga isso. É quase como Deus dissesse, e você acha que eu não sei o que você é? Você acha que eu não sei escolher? Você acha que eu não tenho condição de capacitar quem eu escolho? Quando a gente se deprecia, principalmente diante do contexto da vida cristã, do que Deus nos chamou para ser e fazer, nós estamos na verdade depreciando Ele. Agora, não precisamos também ir além. Em 2 Coríntios 10:13, Paulo disse que ele não iria além dos limites que Deus estabeleceu para o seu ministério. Mas Paulo não tinha essa desculpa. Eu e você precisamos entender que nós não somos o resultado da nossa história. O que você foi antes da conversão é uma coisa. Quando a graça de Deus entrou na sua vida, muda tudo. E eu e você precisamos entender quem define nossa identidade é Deus pela sua graça, não é a nossa história. Aliás, vamos ver o que Paulo escreveu sobre isso. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 9, Paulo fala algo que se você ler sozinho, parece até aquele irmão que falou que era só a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. E diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Separa aqui, é uma tragédia. Paulo está dizendo, não, eu sou ninguém. Não merecia estar aqui, né? Meu passado me condena, eu realmente persegui a igreja, e o que ele está falando é verdade. Mas ele não para aí. Olha o verso 10, sequência. Mas, anos atrás eu preguei uma mensagem chamada O Fator Mas. Eu gosto quando a Bíblia fala uma declaração, depois entra por mas. Ou seja, isso aqui é verdade, mas tem algo que foi acrescido e mudou essa história. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. O que eu e você somos não é definido pela nossa história, é definido pela manifestação da graça de Deus na nossa vida, ponto final. Aí o cara que diz eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno, diz assim, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Há duas maneiras de você entender Paulo dizendo trabalhei mais do que eles. Uma, você imaginar uma tabela de pontuação dos times, como no campeonato brasileiro, aquela de ponto corrido. Então Paulo estaria dizendo, eu estou liderando o campeonato, estou nas cabeças, na liderança. Não sei porque na minha cabeça imagino Pedro em segundo, João em terceiro. Não sei de onde saiu isso, mas cada vez que eu falo a lista eu consigo ver Paulo, Pedro e João. Agora, há uma outra maneira de entender isso, e particularmente eu creio que ele está falando da segunda. Paulo estaria falando, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Você pode juntar os 12 apóstolos do Cordeiro e juntos eles não fizeram o que eu fiz. E não é difícil entender isso. É só ler o livro de Atos e olhar para a história. Enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar os judeus, não só de Israel, mas da dispersão, Paulo com a sua equipe ganhou o resto do mundo para Deus.
Ou seja, ele está dizendo, não importa se lá atrás eu persegui a igreja, quando a graça de Deus entrou, ela mudou, ela me redefiniu, ela resetou, eu entendi a minha identidade nele e eu não estou preso à minha história, eu pude fazer mais. Agora, se alguém pode fazer mais quando entende a sua identidade em Deus, saiba que não fará tanto quando não entende. Porque o povo que conhece o seu Deus, se vê nele, é que será forte e fará proezas. Então é evidente que nós temos que reconhecer o poder dessa autoimagem, não podemos flertar com esses extremos e precisamos definir o quê? A nossa identidade a partir do que Deus diz. Então não é o que eu e você gostaríamos. Não é simplesmente ficar olhando para o espelho todo dia para dizer você é bom. Isso é mero humanismo e quem está pregando dessa forma, eu digo que esse evangelho já ficou antropocêntrico. Mas por outro lado, eu e você precisamos entender que o Deus que não mente e falou algo a meu e a seu respeito, ele tem razão. E quando nós falamos de identidade, eu gosto de dizer que eu não sou o que eu acho que eu não sou o que os outros dizem que eu sou o que Deus diz que eu sou. Se ele não pode mentir e falar algo a meu respeito, ponto final. Então vamos voltar para Tiago capítulo 1, o texto que nós citamos em um dos tópicos da semana passada, versos 22 a 25, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É semelhante ao homem que se contempla num espelho. A palavra de Deus é um espelho. Ela mostra quem somos. Quando você tem pouco contato com o espelho, você não consegue lembrar do que viu. Eu contei uma história semana passada, falando de uma época na adolescência, um dia eu estava andando na rua e me deu uma crise, não lembrava meu rosto. Mas eu posso contar uma outra de uma época que a gente já lidava com o espelho todo dia, acordava, ia lá lavar o rosto, escovar os dentes, me via todo dia. Mas isso foi na virada de 2007 para 2008. Nós fizemos logo no início da igreja aqui, um voto, os pastores, e todo mundo naquele voto de consagração raspou a cabeça, e quem tinha raspou a barba. Alguns chamaram do voto de feiura, o que ficou uma coisa terrível. Uma coisa é você ver um desse jeito, mas a outra todo mundo aparecer desse jeito, né? Num segundo momento que eu fiz isso, pra você ter uma ideia, fui buscar meus filhos na escola. Eles nunca tinham me visto nem sem barba nem sem cabelo. Os dois passaram direto por mim, não me reconheceram. Quando eu chamava, eles olhavam tipo assim, a voz bate, mas o que é isso que eu estou olhando? Mas uma coisa é alguém que está vendo a primeira vez. Gente, eu passei pelo menos uma semana levando susto na frente do espelho. Eu acordava aqui, porque aquilo não batia com o que eu lembrava, não era o que eu estava acostumado a ver. Agora, quando a Bíblia diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, considera, gasta tempo, está prestando atenção, visualizando exatamente o que está vendo no espelho, não vai esquecer de quem é. O problema de alguns de nós temos pouco tempo no espelho. Às vezes a gente sai de um culto com o coração cheio de fé, vou voar, isso mesmo, eu e Deus, nós somos a maioria, lá no meio da semana a gente já esqueceu de tudo. Agora, nós precisamos de tempo com a palavra e permitir que aquilo que Deus diga seja o que de fato nos defina. Em Amós 3:3, a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você quer andar com Deus, tem que estar de acordo com Deus. Você tem que pensar sobre você o que Deus pensa sobre você. Você tem que falar sobre você o que Deus fala sobre você. Não é tão difícil de entender, gente. Aliás, tudo aquilo que pensamos, quando somos moldados por Deus a pensar corretamente, Ele também nos manda não apenas nos ver dessa forma, Ele nos manda falar. Porque a fé tem uma visão. A Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem veio o invisível. Às vezes ela não olha para a circunstância, ela olha porque Deus falou, mas tem uma visão. Mas a fé também tem uma confissão. Em Romanos 10 Paulo diz: se no teu coração creres e com a tua boca confessares. A fé, ela tem uma confissão. Eu vejo muito pregador hoje em dia criticando, porque isso foi levado a alguns extremos no meio de alguns grupos, a confissão positiva, como se a Bíblia não falasse nada sobre isso.
Eu digo, se você quer confrontar o fato de alguém ter feito a coisa certa do jeito errado, explique para não fazer do jeito errado. Mas não leve as pessoas a achar que elas têm que deixar de fazer a coisa certa. Quando Jesus está falando sobre jejum, ele diz para os discípulos, não jejuem como jejuos hipócritas, ou seja, não façam do jeito dele, mas vocês vão fazer do jeito certo. E confissão, gente, é algo bíblico. Abre comigo no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Aqui Deus está falando sobre avareza, o contexto, e a importância do contentamento. Mas ele vai nos ensinar um princípio. Hebreus 13, 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, guarde essa frase, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Isso é uma citação tanto do livro de Deuteronômio como do livro de Josué. Deus disse, está lá na escritura, Deus falou mesmo. Versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente. Agora vem a citação de outro texto bíblico. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Uma provável situação ao Salmo 118, verso 6. Porque Deus disse, assim afirmamos confiantemente. Repita comigo, porque Deus disse, nós afirmamos com confiança. Ou seja, a gente repete, a gente declara, a gente confessa o que Deus tem falado a nosso respeito. Isso é parte da expressão de fé. Então nós não mudamos apenas a maneira como nos vemos interiormente, nós precisamos mudar a nossa fala. E tem muita gente que, em vez de estar alinhado com a palavra, está alinhado à sua história, ao seu passado. Quando eu era garoto, eu passei na frente de um circo e vi um elefante no intervalo dos shows, né, que estava preso numa corrente. Aquela corrente prendia a sua pata e estava preso no chão. Mas eu lembro que eu parei para ficar medindo o tamanho daquele elefante. Pensei, se realmente quiser, ele arrebenta essa corrente. Ela não segura ele. Esses bichos com a tromba arrancam árvores tão profundamente enraizadas que às vezes alguns tratores vão ter dificuldade de puxar. Se encostar na parede dessa, para se encostar, ele pode derrubá-la. Eu pensei, aquela corrente não deve ser tão forte, talvez ele não saiba disso. Quando eu comentei isso com um amigo que estava do lado, ele falou, tem uma história que dizem que esses elefantes são capturados ainda filhotes e já começa todo o processo de treinamento e que amarram ele com, né, uma corda, essa corda fica presa numa estaca de madeira fincada no chão de terra. Mas quando ele é filhote, ele não tem força para escapar e ele tenta e chega uma hora que ele se dá por vencido e ele assimila uma imagem interior, um condicionamento interior. Esse negócio que prende a minha pata é mais forte que eu. O elefante cresce, se torna mais forte do que o prende, mas não vai tentar mais. Honestamente, se você fizer uma pesquisa, não há muito dado científico para comprovar isso. Mas nas décadas de 60 e 70, esse conceito que é chamado de aprendizagem por desamparo foi estudado por Martin Seligman. E basicamente a conclusão dele, né, com muitos experimentos, principalmente com animais, o cachorro vai tentar escapar do lugar que está preso, leva um choque, chega uma hora, a porta está aberta, por medo do choque ele não sai mais, não tem mais o empecilho que tinha antes, mas ele passa a de alguma forma ficar preso por aquela imagem que tinha. Então a conclusão dele foi que animais e até mesmo humanos podem parar de tentar escapar de situações difíceis, mesmo quando a saída passa a existir, porque aprenderam que tentar não funciona. E alguns de nós éramos assim. Antes da conversão, a gente era aquele filhotinho sem força. E a gente tentou vencer algumas coisas. Às vezes, novo convertido, sem entender com clareza nossa identidade, os recursos, nós tentamos vencer algumas coisas que não conseguimos. E de alguma forma, a gente assimila um modo de vida cristã medíocre. Não tem jeito. Essas coisas vão nos prender sempre. Gente, nós precisamos mudar a maneira de enxergar. E começar a olhar com a perspectiva de Deus. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Sabe, na minha adolescência eu fiz uma lista. Eu fui muito influenciado no ensino prático da fé por Kenneth Reagan. E ele tinha uma frase que eu não sei se é dele, se ele ouviu de alguém, mas essa frase foi muito popularizada no mundo, né, que resume muito essa compreensão da identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ponto final, simples assim. O que Deus falou, se não pode ser crido uma parte, não deveria ser crida nenhuma. Então nós precisamos levar a sério. E naquela época onde eu via muitos dos meus amigos adolescentes com aquelas crises de identidade, com um monte de complexo, eu tinha
uma lista de versículos. Na época eu não sabia tudo de cor, eu fui, enquanto lia, fui anotando. Eu ainda tenho essa lista aqui. Ela resume o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso na perspectiva bíblica. Eu quero lê-la para você. Eu vou pular a citação de cada versículo no final de cada frase para não truncar, né, as declarações aqui, mas cada frase aqui é extraída de um versículo da Bíblia. O que eu sou? Sou uma nova criatura, criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote para Deus o Pai. Sou a justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a mão há prosperidade, porque ouço e obedeço o Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou perdoado e livre de toda condenação, do domínio do pecado, de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso me fez tanto bem, não só mental e emocionalmente, espiritualmente, que eu joguei pesado com meus filhos. Volta e meia eu dava um susto neles, pegava assim do nada. Quem você pensa que é? Eu lembro de vezes que eles achavam que era uma bronca. Não fiz nada. Não, estou perguntando isso. Quem você pensa que é? Aí já abriam um sorriso. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. E começavam a falar daquilo que era em Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu tive um privilégio, talvez alguns de vocês não tiveram. Pais que fizeram boas afirmações. Boas afirmações de encorajamento. Meu pai dizia que o fato de ter colocado meu nome, Luciano, que vem da raiz da palavra iluminado, é porque ele cria que eu ia entender a palavra, que eu ia proclamar a palavra, que eu iria mais longe do que ele. É ótimo quando você tem pais que te empurram. Mas deixa eu te dizer, se você é diferente de mim, não teve, meu pai não teve. O pai dele suicidou, ele era garoto, né? Veio de uma família disfuncional. Então você precisa deixar que o Pai Celeste defina quem você é. Davi, quando Samuel vai na casa dele para ungir um dos filhos de Jessé, não foi nem chamado para o banquete. O único filho que ficou de fora. Nem o pai acreditava que Deus podia chamar. Quando está lá diante da cena do gigante, começa a fazer perguntas, seus irmãos vêm brigar com ele, né? Porque não acreditam naquilo que pode acontecer. O próprio Saul falou: tu é meio pequenininho, não cabe na minha armadura, não tem experiência nenhuma de guerra. O Davi para ele disse: pergunta pro leão e pro urso que vieram pegar minhas ovelhas, como que Deus os entregou na minha mão. Davi não era o cara que se achava. Ele está falando de Deus. Quando ele enfrenta o gigante, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança e escudo. E não diz: eu vou contra você com a funda. Eu já vi gente falando: o menino sabia que era bom na mira. Eu falei: sabia? Pegou 5 pedras. Se tivesse tão confiado na mira, pegava uma só. Mas ele diz: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi dizia? E daí que ninguém acredita em mim? O que eu preciso é que ele acredite. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E tinha alguma percepção, né, do que Deus o chamara para fazer. Você olha os seus salmos: ele unge minhas mãos para a guerra, ele faz os meus pés velozes como os da costa, com ele salto muralhas. É esse entendimento do que nós somos nele que muda tudo. Porque, gente, qualquer tentativa de dizer que você é alguma coisa que Deus não falou é só pensamento positivo. De onde vem a fé? A fé vem do que Deus disse. Então já contei essa história aqui quando falávamos de fé. Um dia era garoto, estou para entrar em casa, ainda lembro exatamente a imagem, na porta, do lado de fora para entrar. Eu pergunto para minha mãe: aquele negócio foi falado na igreja hoje que tudo é possível que crer. É verdade? Sim, mas é tudo mesmo? Claro, meu filho. Eu falei: então se eu acreditar que eu posso voar, eu posso voar? Mamãe já engasgou. Então, eu pensei: nem ela acredita que é tudo. Mas eu fiquei nesse dilema há muito tempo: é tudo ou não é tudo? A verdade é que tudo possível é o que crê. A pergunta é: como você tem fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Então, se Deus tivesse dito na Bíblia que a gente poderia voar, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Não tem nada lá. Se ele me der uma palavra pessoal, como ele falou com muitos, eu ainda posso exercer fé. Agora, se ele não falou, a gente não inventa. Porque de vez em quando chegam uns irmãos assim para mim do nada e dizem: não, pastor, eu estou crendo comprar uma Ferrari. Falei: baseado no que você está crendo? Não, porque eu quero. Falei: a fé não é um botão que você aperta e diz o que eu quero materializa. Se fosse assim, meu amigo, o mundo estaria bem melhorzinho do que está. E muitas vezes nós estamos usando fé até para mascarar ganância, algumas coisas, algumas presunções que não estão alinhadas. A fé vem do que Deus diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Tenho tudo que pertence ao Pai. Me permita continuar a lista. 1 Coríntios 3, 21. Não, eu vou pular a referência. Pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados. Já não há condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação na palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Tenho pés de costa e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar pelo Espírito de Deus, para expulsar demônios, curar enfermos em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando você olha essa lista de declarações, não significa que nós ignoramos uma realidade sem Deus. Significa que a gente escolhe não viver naquele lugar sem Deus. O que eu posso? Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e oprimidos, testemunhar com poder, exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar porque o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito. Posso em tudo dar graças, posso viver feliz em toda e qualquer circunstâncias e suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ligar e desligar na terra em concordância com outros, será ligado e desligado no céu. Posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus e me será feito. Posso viver na bênção, posso transbordar de alegria em meio à tribulação, posso vencer a tentação. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Agora, pastor, é só repetir como um papagaio? Não. Nós cremos no que Deus falou. Mas se você passar a falar o que Deus disse, ainda que sua fé não esteja firme, a exposição a essa palavra que você está ouvindo e declarando também vai fortalecer a fé do seu coração. Só para que a gente entenda a importância do discurso correto, eu termino chamando você para dar uma olhadinha comigo no livro de Joel, no capítulo 3. E aqui eu encerro, versos 9 e 10. Deus diz: proclame isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Deus está chamando o povo para a guerra. O exército não está pronto, não foi treinado. A convocação é de improviso. Nós sabemos disso porque eles não têm arma. Olha o verso 10. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lança. O povo não tem treinamento, não tem armamento. O que você acha? Convocado de última hora, sem nenhuma estrutura para a batalha. O que eles vão pensar? Nós vamos ganhar toda a guerra que surgir pela frente. Aí a frase final do verso 10. Deus diz assim: e diga ao fraco: eu sou forte. Você pode repetir isso comigo? E diga ao fraco: eu sou forte. Gente, o que Deus está fazendo? Está mandando a pessoa mentir? Deus não nos faria mentir. Mas já vi pregador de fé empolgado dizer: para dizer que você é fraco, porque você não é fraco, Deus disse que você é forte. Eu falei: não, Deus mandou eu dizer que sou forte, mas Ele me chamou de fraco. Diga o fraco. É o fraco que vai dizer que é forte. Então Deus está reconhecendo que nós somos fracos. Aliás, sem Ele é o que nós somos: fraco, fraquinho, fracote, chama como você quiser. Mas Deus está dizendo: isso é o que você é sozinho. Quando eu te convoco para minha guerra, quando você é alistado no meu exército, você não está mais sozinho. Você não luta com seus recursos, você está comigo. E sua fraqueza no oceano da minha grandeza, ela desaparece. Então muda o seu discurso. Se vai lutar comigo, você é forte. Então essa é a capacidade de nos ver nele. Agora, a gente se vê diferente, a gente fala
de forma diferente. Quem está entendendo? Então nós precisamos mudar nossa visão, mudar o nosso discurso, porque no final das contas, você é o que você vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Talvez você passou o treinamento de uma vida de gente dizendo: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai vencer, você nunca vai ser bem sucedido. Preste atenção, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode fazer. Aqueles 10 espias dizem: não tem jeito, nós somos gafanhotos diante desses gigantes, não tem jeito. Eu digo: então não entra mesmo. O Caleb está lá dizendo: ausentou-se dele sua segurança, nós vamos consumi-los como pão. Gente, com mais de 80 anos de idade, entra na terra e já chega intimando Josué: eu quero aquele monte, aquele mais alto, aquele mais difícil que assustou todo mundo. Ele diz: minha força para guerrear é a mesma desde aquela época, porque diz: eu não vou brigar só na força do braço. Talvez a contratura muscular na hora de segurar a espada e dar o golpe não tenha a mesma força, mas, meu amigo, a unção, a capacidade de crer numa intervenção sobrenatural é a mesma. Me dá um monte. Eu e você podemos escolher nos ver diferente, não nos achando melhores sozinhos, mas entendendo quem somos em Deus, os recursos que temos nele. Gente, isso muda completamente as coisas. Eu vi muita gente que recebeu um chamado muito parecido com o meu e nunca avançou, porque ficava com Moisés: envia outro. Eu dizia para Deus: me bota no lugar desses que não quer. Eu quero, eu estou dentro. Vocês estão abrindo mão da vez, eu entro, eu aceito qualquer um. Eu vi muita gente ficar para trás. Eu e você não precisamos enterrar o que Deus nos prometeu, o que Ele nos chamou para fazer, porque estamos nos enxergando de forma errada. Ah, pastor, mas foi uma vida de treinamento errado. É por isso que agora nós precisamos de restauração da nossa mente, mudar, entre outras coisas, a forma como nós nos vemos. E quando essa identidade é alinhada, meu amigo, nós vamos ver que não é só algo psicológico, mental, emocional. Isso se relaciona com o mundo espiritual, com a expressão da nossa fé. Que Deus nos ajude a entender e corresponder devidamente. Eu vou soltar essa lista para que, pelos líderes de célula, elas cheguem para vocês na semana. Se você quiser ler esses versículos, se você quiser fazer esse tipo de declarações, você pode fazer sua própria lista. Eu poderia hoje fazer uma lista bem mais completa, mas eu gosto de lembrar de como tudo começou. Com aquele pouco que eu enxerguei já foi o suficiente para me revolucionar. O entendimento do que era o chamado de Deus, da importância aos olhos do Senhor, foi tão impactante na minha vida, que enquanto a maioria dos adolescentes estava lá cheio de complexo, eu não conseguia ter isso. Eu dizia: cara, Deus me enxergou, Deus me achou, Deus me chamou. O resto não importa. Saul foi um cara que fez muita coisa errada, mas ele tem um exemplo que você pode imitar. Quando ele foi ungido rei, tem muita gente que celebra, dá presente, mas tem uns que ficam falando mal. A Bíblia diz que para esses, Saul se fez de surdo. Tipo quando a gente brinca aqui, fala para o irmão solar: deixa Deus te usar, me dá um livro de presente, eu finge que não ouve. Foi isso que ele fez. Então, quando as pessoas falarem algo que não tem nada a ver com o que Deus te chamou e falou a seu respeito, se faça de surdo. O que importa é o que Deus disse. E se Deus falou, está falado. Ponto final. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que nesse momento em que oram comigo, que o Espírito de Deus os envolva. Senhor, muito mais do que um encorajamento meramente humano, natural, emocional, nós oramos por aquela faísca de ignição que só o Teu Espírito pode acender. A fé que nasce de ouvir e de receber a Tua palavra. Ó Deus, aquela graça que nos acompanha para nos orientar na aplicação prática, na correspondência,
excelência a tua palavra. Nós clamamos pelos recursos do céu, para que aquilo que foi ouvido não caia no esquecimento, mas entre no lugar, ó Deus, naquele terreno da prática da nossa vida, da nossa conduta, que possamos de fato gastar tempo suficiente diante do espelho da tua palavra, para entender quem somos aos teus olhos, para entender o que temos, o que podemos. E Pai, nós oramos por uma mudança completa e profunda dessa percepção de identidade pela tua palavra e pela ação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.